Bom, então se você tem aí a sua Bíblia, eu deixei aí do lado, se você pode, abra aí ou anote, guarde isso no seu coração, não confie só na sua cabeça, às vezes nos dias que a gente mais precisa, a gente não lembra de certas coisas, então sempre deixa anotado, eu anoto em tudo, eu anoto na Bíblia do celular, eu anoto nos documentos, no bloco de notas, na Bíblia física, porque não é brincadeira. 1 Samuel, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 9. Por quê? Aí a história de Ana, você sabe e conhece a história. Ana sonhava em ter aí filhos, né, para glorificar o nome de Deus, era o sonho dela, pô, quero ser mãe. E antigamente isso era, inclusive, um dos motivos de apontar para uma mulher e dizer que ela não tinha a bênção de Deus, porque ela não tinha filhos, ela estava estéril. E Ana era uma dessas mulheres, a qual ela mesma se refere dizendo que Deus esqueceu dela, porque ela estava estéril. E a gente vai ler a partir do versículo 9, justamente porque eu quero enfatizar algumas coisas aqui com você, que foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Diz assim, então, capítulo 1, de 1 Samuel, versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, vírgula, Ana se levantou. Aqui é o nosso ponto de partida. Ana se levantou. Em meio à dor, em meio à espera, em meio ao processo que ela vivia com Deus, ela se levanta. Não há ninguém que possa levantar ela ali. Não há ninguém que vem para ajudá-la ou se compadecer da dor dela, do processo dela. Esse é o nosso maior desafio. É se levantar quando as respostas são contrárias, é se levantar quando as pessoas estão contra nós, é se levantar quando às vezes estamos sozinha no meio da caminhada, é se levantar quando nós olhamos para o nosso lado e não temos ali um ponto de apoio dentro da nossa própria casa. Ela se levantou. A história conta, teologia conta, que em média aqui, ela já orava aqui há 18 anos por esse milagre, por essa resposta. Então aqui, neste momento exato do versículo 9, já se passaram 18 anos. 18 anos de espera, 18 anos de ver, muitas vezes, na vida dos outros acontecendo e na dela não. 18 anos que só quem sabe é quem passa. Talvez você já tenha aí passado anos orando por algo. Talvez você já tenha tido essa experiência, né, de passar muito tempo orando por algo que Deus já te concedeu e glória a Deus por isso. Então você sabe o que é esperar, você sabe o que é estar ali persistente clamando ao Senhor. E ela estava nesse momento no meio da dor dela, no meio da maior aflição dela, no meio ali de se eu posso usar essa palavra, no meio de um grande caos. E eu costumo dizer que aqui a vida dela aponta que existia um caos nas principais áreas da vida dela. Existia um grande caos na vida dela como mulher, porque ela não podia gerar e ela via outras gerando. Existia um grande caos na vida dela familiar, sentimental, se assim posso dizer, no casamento dela, porque quando uma mulher não podia gerar, o marido podia procurar outra mulher e podia casar-se com essa mulher. E assim o marido dela fez. O marido dela vai, Eucana, e casa-se com Penina, e Penina começa a ter um monte de filhos. Então, veja, a crise de Ana é com ela mesma, porque ela não pode gerar, é com o casamento dela, com a família dela, dentro da casa dela. Ela está vivendo aquele processo de dor todos os dias. Ela está dentro de um casamento onde o marido a ama, o marido dá o melhor para ela tem uma boa casa, mas mesmo assim ela não é feliz, ela não é plena porque está faltando algo para ela. E o pior de todas as crises, que eu acho que cada um de nós já deve ter tido, a crise com Deus. Senhor, até quando o Senhor vai ficar em silêncio? Por que o Senhor não me responde? Será que o Senhor esqueceu de mim? Será que o Senhor esqueceu da minha família? Será que eu estou em pecado? Será que eu fiz alguma coisa? Eu acho que essa é uma das piores crises que qualquer um de nós pode ter, porque parece que o silêncio se torna ainda mais barulhento, né, dentro da nossa mente. Parece que Deus está distante demais para que possa nos alcançar. E vem esse conflito na alma de que o tempo está passando, de que as coisas não estão acontecendo, de que na vida do outro está acontecendo, mas há algo de errado na minha vida e por isso não está acontecendo. Esse é o cenário de Ana. Esse é o cenário na crise na vida dela, na crise no casamento dela, na crise sobre Deus, sobre o próprio lado espiritual dela. Ela não sabe mais se as coisas estão certas ou erradas, por que aquilo está acontecendo, mas entenda uma coisa, muitas das vezes os processos de Deus, eles são pedagógicos na nossa vida. Na verdade, na maioria das vezes os processos de Deus são pedagógicos na nossa vida. Talvez você não lembre, mas eu vou te contar. A Bíblia conta sobre uma mulher que perdeu uma dracma, perdeu uma moeda, dentro de casa, dentro da própria casa. E ela coloca luz e ela começa a limpar e limpar até que ela acha a dracma perdida. Deus permitiu aquela perda. Não porque ele era mau e queria que aquela mulher perdesse aquela moeda, mas porque ele queria que ela arrumasse a casa, que ela limpasse a casa. Eu estou falando agora do lado espiritual. Quantas coisas, às vezes, Deus permite para que a gente entenda outras coisas, para que a gente aprenda outras coisas, para que a gente entre no processo transformada e saia renovada, e saia de pé, e saia mais forte. Então aqui, Ana está nesse cenário. O cenário é terrível, o cenário é contra ela, mas a Bíblia ainda assim mostra uma mulher quebrantada. Ainda assim mostra uma mulher que há 18 anos não desiste de orar por aquilo. Que há 18 anos, mesmo o céu em silêncio para ela, ela continua perseverando e clamando a este Deus. E olha o que aqui diz mais, o versículo 10.
Eu tô lendo aqui no meu celular. E com a alma amargurada, ela chorou muito e orou ao Senhor. Então fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, se te lembrares de mim e não esqueceres da tua serva. Gente, o caos era tanto na alma dela que ela é capaz de pensar que Deus esqueceu dela. Ei, Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos, de nenhuma das suas promessas. Tudo que ele falou, ele é fiel e justo para cumprir. Mas, pastora, por que então está acontecendo tudo isso na vida de Ana? Você vai entender onde eu quero chegar. E diz mais. Então fez um voto dizendo: se olhares com atenção para mim, te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava sua boca. Como a Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por perversa. Estou orando aqui, até agora, por causa da minha grande angústia e tristeza. E ele respondeu: vai em paz, e o Deus de Israel conceda o que você pediu. E ela disse: espero que a tua serva encontre favor aos teus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava abatido. Glória a Deus por isso. Olha, duas coisas rapidamente que nós precisamos entender com a história de Ana. Já preguei várias vezes sobre ela, e Deus sempre traz novas revelações, novos entendimentos, mas guarda isso no seu coração. Duas coisas importantes que Ana faz. A primeira delas, Ana não se conforma. Meu irmão e minha irmã, vou te dizer, se seu marido estiver me ouvindo, vou te dizer uma coisa. Quantas das vezes Deus precisa nos cutucar, colocando dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho, colocando diante de nós uma penina para nos provocar, colocando na nossa vida um caos como esse para nos provocar, para confrontar a nossa fé, para nos tirar do conformismo. Quantas vezes o Senhor ele faz isso propositalmente, porque as coisas estão confortáveis demais, porque às vezes nós estamos vivendo uma rotina religiosa confortável demais, e Deus ele quer nos elevar, Deus quer mudar a nossa rota, Deus quer mudar o nosso caminho, Deus quer às vezes transformar certas situações que você não mexe, que você não fala mais, que para você tá bom, mas são exatamente os pontos que ele quer mexer. E aí para isso precisa muitas vezes entrar em conformismo, mas como que vai entrar? Através de uma penina que vem para nos irritar, para nos provocar, para tirar a nossa paz. Através, muitas vezes, da falta de apoio do nosso familiar, de só você tá orando, só você tá buscando, e isso vai te causando uma coisa de, você diz, meu Deus, que coisa, só eu nessa casa. Este inconformismo é o que Deus quer. Porque quanto mais inconformada você fica, mais aos pés de Jesus você fica. Quanto mais você se ira com essa situação, mais você quer resolver. E é este o ponto que Deus quer, eu e você. Ele quer a gente pronta para resolver, não para chorar, não para lamentar, não para dizer, olha o que eu perdi, olha o que eu não tenho, olha que não dá. Irmã, coloca uma coisa no teu coração, nós somos mulheres, nós somos muito fortes por natureza, nós suportamos um parto, nós suportamos dores muitas vezes caladas, dores emocionais, dores físicas, nós passamos por processos muitas vezes que a nossa família nem sonha, mas a gente sobrevive, a gente permanece, a gente continua. Então, olhe para isso já com outro olhar. E lembre do que diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo. Não, não é porque está acontecendo uma crise na minha casa, não é porque está acontecendo uma crise no meu trabalho, que isto é normal. Não é normal. Pode ser comum para o mundo, mas não é normal. Não é o que Deus tem para mim. Deus tem mais para mim. Deus tem um tempo de prosperidade, Deus tem um tempo de crescimento, Deus tem paz para minha família, Deus tem filhos para mim, filhos que são herança, filhos que dão frutos, filhos que dão orgulho, um casamento de paz, um casamento estruturado. Isso é a promessa de Deus. Isso é o que Deus tem para mim. Mas para alcançar isso, eu não posso me conformar. Eu não posso aceitar. Eu tenho que olhar para a minha situação e dizer, eu vou para os pés dele, eu vou me levantar nele. Ele é a minha resposta, ele é o meu escudo, ele é a minha fortaleza. Como Davi disse, ele é a minha fortaleza. Não existe outro lugar para a gente se refugiar, para a gente alcançar forças, para a gente se renovar, para a gente se levantar, senão nele. Não existe outro lugar. Às vezes você está esperando a resposta do marido, às vezes você está esperando a resposta de um parente que te prometeu algo, às vezes você está, inclusive, esperando a resposta do pastor. E o pastor age igual esse homem agiu, Eli agiu com ela, julga, fala bobagem. Nós estamos vivendo, inclusive, deixa eu abrir um parênteses, nós estamos vivendo aqui uma das épocas onde a gente está vendo muitas igrejas perdidas, muitos líderes perdidos. Pastor, e como é que eu faço para me guardar disso? É a palavra.
É a palavra, minha vida tem que estar voltada e firme na palavra, não na palavra do homem, mas na palavra de Deus, não no que o homem disse, não no que o homem prometeu, não no que o homem está fazendo. O homem pode fazer o que for, mas o que define a minha vida é o que Deus está fazendo nela. Guarde isso no seu coração. Os homens podem fazer o que for com você, eles podem mentir, enganar, roubar, fofocar, falar mal de você, eles podem fazer o que for, mas eles não podem impedir o que Deus está fazendo na sua vida. Ponto final. Há um limite para o diabo agir. Há um limite. Ele não pode tocar, ele não pode ir adiante, porque o próprio Deus dá ordem. Opa, daqui você não passa. Sobre você, ao seu redor, estão os anjos de Deus para te guardar. Sobre a sua casa, sobre tudo que leva o teu nome. Então, o desespero não precisa existir dentro de um coração que está quebrantado, mas que está de pé. Entenda que o teu coração quebrantado não quer dizer você caída, não quer dizer você prostrada, você se arrastando, você coitadinha. Não. O teu coração quebrantado, ele tem que estar quebrantado diante de Deus, como diz a palavra, os que se humilham diante de Deus, é Ele quem os exalta. É aí o teu ponto do teu coração. Agora, a tua postura tem que estar de pé, a tua postura tem que estar resiliente, a tua postura tem que estar confiante naquilo que Deus te falou. Veja, ela era uma mulher que estava em crise com tudo e com todos, mas é uma mulher que sabe manter a postura dentro de casa. Como eu falei naquele vídeo que eu soltei no nosso grupo. Penina a irritava, claramente o texto bíblico diz. Mas em nenhum momento Ana se deixava levar por Penina. Em nenhum momento Ana revida. Em nenhum momento Ana diz para Eucana, olha, tira essa mulher aqui porque eu não aguento mais, ou ela ou eu. Em nenhuma oração de Ana, da boca de Ana, nenhuma oração sai sobre Penina. Ela não perde o tempo dela com aquilo que não faz parte do futuro dela. Sabe por quê? Porque a promessa Deus fez para Ana. Ah, mas a Penina tá fazendo. Ah, mas a Penina tá passando na minha frente. Não, 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 não. Ana tá focada no que Deus falou para ela. A bênção dos outros, glória a Deus. Deus te abençoe, mas eu quero a minha. Mas eu sei o que Deus tem para mim. Mas eu sei o que Deus falou para mim. Não se trata de egoísmo. Se trata de posicionamento. É isso que você precisa ter. É isso que você precisa carregar dentro de você. Não, ó, a maior resposta que você pode dar como mulher sábia diante do caos é o silêncio. O diabo não sabe o que você está pensando, não sabe o que você quer fazer, porque a única pessoa que entra dentro da sua mente e do seu coração é o Espírito Santo. É Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas Satanás não. Ele não consegue saber o que você está pensando, ele só consegue saber quando você verbaliza. Então, qual é a melhor resposta para eu dar para o inimigo, para Satanás? O silêncio. O silêncio diante do caos, mas a boca aberta na oração, mas os joelhos dobrados diante do Senhor, mas o jejum, mas olha, Deus, eu tô aqui de novo. 18 anos, Ana, você orando pela mesma coisa, sim, Senhor. E se preciso for, eu vou ficar mais 19, mais 20, mais 21, porque eu sei que o melhor lugar para se estar é aqui, aos pés do Senhor. A boa parte eu encontro aqui. As minhas respostas saem daqui. Ana sabia disso. Tanto que ela não se iludia. O marido chega a dizer para ela, olha, eu sou melhor do que filhos. O ego desse homem estava lá em cima. Mas ela não dá bola, ela não dá crédito. Ela não critica ele pela fala dele, ela não fala nada. Ela continua colocando as palavras dela diante do único que podia resolver o problema dela. E olha como é forte a história. Eu vou te dar um contexto só para você entender. A Bíblia diz que ela pede um filho nazireu. Nazireu não era que nasceu em Nazaré, não tem nada a ver com isso. Nazireu era aquele que não passaria navalha sobre a cabeça, de fato. Era um povo que não passava navalha na cabeça. E era um povo também que não bebia bebida forte. Por isso o Eli, o profeta, fala para ela, afasta da tua boca o vinho. Porque ele acha justamente que ela... Eu ainda falei para você que ele tá na rua, ele já vem. É muito forte isso, porque ele olha para ela e acha que ela está bêbada. Só que o começo do texto, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para você, que aí entra exatamente o trecho do nosso jejum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar agora porque não tá, na minha Bíblia está marcado isso. E Ana se lembrou dela, engravidou, não. Que o Cana subiu com toda a família. Não vou achar aqui. Mas diz que eles comeram, todos eles ali da família comeram, e ela não. Ela não come. Que é antes da história. Oh, meu Deus, cadê? Me mostra. Subir na sua cidade. Enfim, eu não vou achar agora, porque quanto mais os nossos olhos procuram, mais parece que foge. Mas, basicamente, é antes dela descer para o templo. Eles estão reunidos, eles estão comendo, e a Bíblia conta, comeram e beberam. Mas ela não. Ela não come e não bebe. Por isso que depois a Bíblia vai e fala que ela ora ao Senhor, ela se levanta e come.
ela continua sem beber. Ela continua afastando da boca dela o vinho. Ela continua fazendo a parte dela. Uai, mas ela ainda não estava grávida. Mas ela queria gerar um filho nazireu que não consumia bebida forte. Então, o que ela já estava fazendo? Gerando a promessa dela de acordo com aquilo que ela tinha orado. Você precisa aprender isso. A sua oração, ela precisa condizer com a sua ação depois. Não dá para orar uma coisa e depois fazer outra. Não dá para dizer que crer de um jeito e agir totalmente diferente daquilo que você orou e aquilo que você creu. Ela pede para Deus um filho aonde não passa navalha na cabeça e aonde sobre a boca dele não entra bebida forte. E ela já é uma mulher que se ausenta dessa bebida forte. Por quê? Porque era isso que ela queria gerar. Você precisa colocar isso no seu coração. Aquilo que você precisa gerar é geralmente aquilo que Deus começa a te pedir antes. Pegou? Aquilo que eu preciso gerar, aquilo que vai nascer, a minha resposta, o meu milagre, aquilo que eu estou esperando em Deus, é geralmente algo que Deus vai me pedir antes. Tanto é que a oração dela, a primeira coisa que ela fala, Senhor, eu vou fazer um voto. Eu vou te devolver se o Senhor me der. Eu vou te dar se o Senhor me der. Eu vou te entregar se o Senhor me der. Aprenda isso, aprenda. Os milagres, as bênçãos de Deus, elas podem ser tamanhas na nossa vida, mas elas jamais podem ocupar o lugar que é dele no nosso coração. Então, se você quer uma casa, Deus pode te dar uma casa e Ele quer te dar uma casa. Mas essa casa não pode ocupar o lugar dele no teu coração. Mas essa casa não pode roubar o teu tempo de estar com Ele. Você quer um carro, Deus pode te dar um carro, mas esse carro não pode te levar para longe de Deus. Mas esse carro não pode ser motivo de fazer você passear e não correr para a casa do Senhor. Você quer um filho, Deus pode te dar um filho, mas esse filho não pode tomar o lugar de Deus na tua vida. Não pode ser o motivo do seu dormir e do seu acordar pensando, do seu viver, do seu respirar. E a casa de Deus lá, e as orações por fazer, e as coisas para depois, porque primeiro eu preciso ver o que meu filho comeu, o que deixou de comer. Não estou dizendo para você ser uma mãe desleixada, misericórdia. Mas estou dizendo para você que tudo aquilo que nós pedirmos para Deus, como milagre, como uma resposta, do menor ao maior, nunca pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. Porque senão Ele não nos dá. Ele não vai nos dar algo que vai nos fazer se perder, nos perder. A gente não pode seguir por esse caminho. Então, um ponto aqui, voltando ao contexto, Ana não se conformou. Não espere as coisas piorarem para você tomar a postura de não se conformar. Não espere o dia ruim chegar para você se levantar. Não espere as coisas ficarem mais apertadas para você não se conformar. E lembra, eu sempre explico isso na igreja. Não é não se conformar com as pessoas, não é brigar com as pessoas, é não se conformar com a situação, é ir para o joelho, é se levantar em Deus, é buscar em Deus, não é sobre os outros. Ana não teve essa postura com Elcana, Ana não teve essa postura com Penina, Ana teve essa postura diante de Deus. Então a sua revolta você coloca nos seus joelhos. Então esse é o primeiro ponto. Não se conforme. Não se conforme. Pode ser comum o que está acontecendo na sua casa. É briga, é discussão, é falta de dinheiro, é toda hora uma doença, toda hora uma coisa. Isso pode ser comum para o mundo. Mas isso não é normal, não aceite. E o segundo ponto, pastora, o que Ana fez? Ela não desistiu. Porque não se conformar é um grande ponto. Mas não desistir é outro ponto. Olha, tem um homem que eu gosto muito de ouvi-lo, e ele conta isso, que nós mulheres, nós usamos salto alto justamente porque nós suportamos a dor. A dor de estar naquele salto, e mesmo assim nós continuamos de pé. Por quê? Porque somos mulheres, somos escolhidas por Deus, temos postura. Guarde isso no seu coração. Não desista. Parece balela o que eu tô falando, parece assim, sabe? Mas eu estou falando porque tem hora que você se enche do saco e você diz, ah, Deus, quer saber? Eu tô cheia, eu tô cansada. Já deu de tudo isso. Irmã, não me leve a mal, mas é algo que eu também falo. Deus não se comove com essas nossas falas. Deus não se preocupa se eu e você disser que nós não queremos mais, que nós não aguentamos mais esperar. Não. Ele tem uma promessa. E ele não vai mudar a promessa por causa das circunstâncias. Ele não vai mudar. Ele quer te mudar para receber a promessa. Então, quanto mais rápido você entende isso, mais rápido você passa de fase. Tudo que você vence, tudo que você supera, não repete. Isso é desde a escola. Tudo que você vence, você não repete. Então, se você venceu esse desafio na sua casa lá atrás, ele não vai se repetir. Não vai. Se está se repetindo é porque você ainda não venceu. Não venceu a si mesma, não venceu as suas falas, não venceu seus pensamentos. E grandes coisas Deus tem para fazer em nós e através de nós. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa casa, Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas primeiro Ele precisa fazer em nós. Ana precisava de uma Penina para poder fazer ela despertar. Porque pense bem, se coloca no lugar dela. É porque a gente só olha ela como a coitada da história. Mas coloque no lugar dela no lado oposto. O homem rico dava a melhor porção para ela, ela era a preferida dele, tinha uma boa casa, dinheiro não era problema para essa mulher, a sociedade até podia dizer que ela não podia gerar, mas pouco importa, o marido dela tem grana, então dane-se todo mundo, ia ao templo, adorava o Senhor, vida perfeita de cinema. Mas Deus precisava tirar ela dessa fofurice.
Ué, vai ficar aceitando essa vida? Eu não tenho essa vida para você. Eu tenho um testemunho para contar através da tua vida. Eu tenho algo para gerar através da tua história. Eu tenho algo para você contar para as outras pessoas que eu gerei em você, que eu fiz por você. Você não vai ficar contando a história de que Deus fez na vida do meu pai, Deus fez na vida da minha sogra, Deus fez na vida do meu filho. Não, Deus fez na minha vida. Deus mudou a minha história. Algo aconteceu em mim. Eu tinha esse temperamento e agora eu tenho esse. Eu era desse jeito e agora eu sou desse jeito. Aconteceu comigo. Eu vi com os meus olhos e eu testemunho isso com a minha boca. Este é o ponto. Este é o ponto que o Senhor está querendo colocar em mim e em você. Aquela música bonita, sabe, que a gente canta, que ele cresça e eu diminua, é muito forte. Porque isso não é só sobre a adoração, que ele cresça e eu diminua. Isso tem muito mais a ver com o nosso caráter, com o nosso jeito, com o nosso temperamento, que precisa diminuir todos os dias. O nosso achismo, o nosso jeito de resolver as coisas, que precisa diminuir todos os dias. Que batalha foi esse jejum? Eu não sei do que vocês fizeram, mas eu vou abrir aqui o meu coração, porque quem confessa e deixa alcança misericórdia. O meu foi de açúcar. Meu Deus do céu. Eu não sou muito chegada a doce, chocolate, não sei o quê. Mas, quando estou mais ansiosa, mais agitada, o que que eu faço? Café com um monte de açúcar. Chocolate, como a maioria das mulheres, né? E taca aquele pau ali no açúcar. E eu coloquei dentro do meu coração, eu não quero ser dominada pelo açúcar, não quero ser dominada pela ansiedade de ficar, peraí, eu tô ansiosa, eu vou tomar uma coisa com açúcar. Não. Quem domina a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Gente, que guerra. No primeiro dia, eu já queria tacar assim, ó, metade do copo cheio de açúcar. Meu Deus, isso, é isso, Rebeca. Parecia que as horas não passavam. Exatamente isso. E quando chegava assim no dia seguinte, eu dizia, meu Deus, ainda é o dia 3 do jejum. Socorro, pai. Aí veio a história desse morango do amor durante o processo do jejum. Meu Deus do céu. Tudo que eu olhava na internet, morango do amor, eu que diabos. Agora que eu tô de jejum de açúcar, tem morango do amor, tem do Nordeste, tem de nada. Ó, o meu foi ficar sem comer nada e a barriga torcendo de fome, misericórdia. E aí parece que o teu colega de trabalho vai comer aquele pratão na tua frente. Parece que sabiam, olha, meu Deus, que guerra, que batalha. Aí eu ia tomar o café, eu perguntava para as pessoas antes, né? Ah, tá com açúcar, não sei o que, o povo tá. Eu, ai, Deus, vou ficar sem. Tá bom, vou resistir, vou ficar sem. E a ansiedade vindo e a coisa vindo. Aí fez frio alguns dias, onde eu olhava chocolate quente. E o meu pai amado. Gente, eu não tenho, pra você ter ideia, eu não tenho nem o hábito de gostar daquele restaurante de fundi. Não tem, a gente nunca vai, nunca vai. Juro pra você, no meio do jejum. Eu esqueci, no meio do jejum. E eu virei assim pro meu marido e falei, ah, eu queria tanto ir lá no Hanover comer um fundi. Daqui a pouco, eu vou fazer o quê no Hanover? Que eu não tenho como comer aquele negócio. Mas para você ver como o inimigo já sabe o que o Senhor tem preparado. O que que o Senhor tem preparado? Oh, deixa eu te falar uma coisa. Quando Davi estava ali, ó, parecia que estava num dia normal, indo só levar comida para os irmãos, é que Deus levanta um Golias para afrontar o povo de Deus e para cutucar a fé de alguém e dizer, ei, será que tem alguém aí, ungido e consagrado a ponto de me derrubar? Davi olha e diz assim, claro que tem. Tem um homenzinho aqui cheio da unção de Deus e que vai botar ele no lugar dele. Aquele dia não era só para Davi matar Golias. Aquele dia era para Deus honrar a vida de Davi no secreto. Era para Deus honrar o homem que cuidava das ovelhinhas quando ninguém via. Era para Deus honrar o homem que venceu o urso, que venceu o leão e ninguém viu. Deus estava te honrando nesses dias de difícil jejum. Deus estava te honrando nesses dias em que você resistiu a ficar sem comer, a abrir mão de uma coisa que você queria, a conseguir resistir mais um dia, mais uma oração, mais um momento. Deus estava te honrando. Os teus olhos ainda não viram, mas você vai ver o que Deus tem preparado. Davi achava que estava só derrubando Golias, mas Deus já tinha ali o trono para ele como um rei. Deus já tinha para ele ali, inclusive, o futuro de toda a geração de Davi sem pagar impostos. Você não sabe, mas esse jejum foi libertador não só para você, mas para sua casa. Toda a sua casa precisava disso. Precisava de você de pé. Precisava de você fortalecida. Precisava de você indo até o fim, como o dia de hoje. Precisava de você forte, do jeito que você foi. E eu quero te dar os parabéns, porque você resistiu e assim como Ana, a promessa se cumpriu. 18 anos ela permaneceu. Davi, ele resistiu àquelas afrontas ali. E a Bíblia conta que quando ele joga a pedra, o gigante ele cai para frente, gente. Que gigante que cai para frente se você acertar na testa, gente? Ele cairia para trás. É mais uma vez para provar que não foi a pedra, foi a mão de Deus. O teu jejum, as tuas orações são só a pedra. Mas a mão de Deus vem forte junto com você para te dar vitória. A mão de Deus vem forte junto com você para derrubar os gigantes que te afrontavam. Glória a Deus, você chegou até aqui. Glória a Deus, você está de pé. Gigantes estão caindo por causa da tua fidelidade, por causa do teu compromisso, do teu comprometimento.
Que você receba essa palavra no seu coração, que você se levante como essa mulher se levantou, em meio à dor, em meio ao caos, se posicione de pé, se posicione mais forte, se posicione agora já como herdeira daquilo que ele preparou, da recompensa que ele preparou para você. A recompensa já está pronta. E você também, creia nisso. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo mentir para você, como eu comecei dizendo. Não deixe ele te dizer que não valeu a pena e que não serviu de nada. Olha aí como as coisas estão. Não. Aos olhos naturais, Ana levanta daquela oração e nada mudou. Menina continuava ali, Eucana também, nada mudou. Mas algo tinha mudado aqui dentro dela. Ela já levanta e o seu semblante já não é mais o mesmo. E logo depois, vem aí Samuel para testificar que Deus é Deus do sorriso, da alegria, da fé, da esperança, da fidelidade, que não muda, não mudou e não vai mudar. Você não será a primeira a contar que Deus falhou com você, jamais. Ele nunca falha e nem nunca falhará. Eu quero orar com você, quero entregar esse jejum junto com você com muita alegria, com muito temor no meu coração, muita alegria mesmo. Deus foi bom. Deus foi muito bom com a gente.